Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós vemos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin negociada em Tether na exchange Binance. Esses preços estão enquadrados em canais que, pelo nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós temos ao fundo do gráfico tarjas horizontais que representam a concentração dos preços dentro de determinadas regiões. Quanto mais azul escuro a concentração dessas cores, mais os preços concentraram-se dentro de uma determinada região. A região que principalmente concentrou os preços nos últimos 23 dias é a região que inicia logo abaixo dos $3.600 e termina logo abaixo dos $3.700. Uma região de praticamente $100 de extensão, da qual os preços, uma vez que ingressaram, tiveram dificuldade de fazer o rompimento para cima, porém conseguiram fazer com sucesso o rompimento para baixo, já em 3 oportunidades, retornando a seguir nas 2 primeiras. Essas regiões elas nos permitem identificar atratores, que são regiões para as quais os preços convergem, em especial sob baixo volume, dentro da nossa interpretação, quando nenhuma outra força do mercado está agindo sobre os preços do ativo. Nesse momento atual, nós nos encontramos rente ao fundo dessa região, então apenas por essa informação é razoável supor que os preços tendam a reingressar dentro dessa região, seguindo essa trajetória. Exatamente onde esse movimento vai terminar, nós não temos condições de determinar, porém, considerando o passado recente, a gente vê uma possibilidade dela se manter abaixo dos 3.650, nossa estimativa desse último topo. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o final do dia de hoje, qual é a nossa predição dos preços de acordo com outro algoritmo do nosso software que atua sobre a mesma base de dados, porém com um ponto de vista totalmente diferente. Nós temos aqui então a nossa predição para o final do dia de hoje em $3.464, centro do intervalo, com uma região admitida indo de $3.405 até $3.522. Claramente uma perspectiva de queda. Essa perspectiva ela é justificada em função dos últimos dias que nós tivemos um baixo volume e nós tivemos também uma correlação crescente entre preços e volumes. Essa correlação está representada por essas taxas verticais ao fundo do gráfico, coloridas de acordo com essa escala, onde quanto mais próximo de tons avermelhados, maior a correlação positiva entre preços e volume, ou seja, maior o volume, maior os preços, menor o volume, menores preços. E nós estamos num período de baixo volume, então é razoável supor um movimento baixista. Essa análise aqui, esse algoritmo, ele não considera os dados do dia de hoje, ele considera apenas o fechamento do dia anterior. Então, dentro de uma expectativa de baixo volume, é exatamente isso aqui que a gente pode esperar, um fechamento diário dentro dessa região. Porém, se o volume de hoje é o que está acontecendo agora, nós já vamos ver isso no mercado agora, se mantiver acima do padrão dos últimos dias, então a gente pode esperar um movimento diferente, embasado exatamente por essa última tarja vertical, que mostra uma correlação crescente e positiva em relação a volume e preço, ou seja, estamos tendo um volume maior no dia de hoje e por isso podemos esperar preços maiores de acordo com a análise do gráfico anterior. Vamos então agora dar uma olhada no mercado nesse momento. Nós temos aqui o site CoinMarketCap que mostra o benchmark que é calculado para os preços da Bitcoin, onde ele faz uma ponderação dentro de várias exchanges. Nós vemos aqui nesse momento o Bitcoin, seguido pelas demais criptomoedas, Ripple, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, também fazendo um movimento bastante parecido, algumas variações de quanto percentualmente cada qual está se movimentando. No entanto, visualmente a gente pode conferir, o padrão gráfico é muito próximo de todas elas, ou seja, nós temos aí um movimento coordenado das principais criptomoedas fazendo uma leve alta ao longo desse dia de hoje. Vale ressaltar que Tether está na 6ª posição em termos de capitalização de mercado e isso, como nós já vínhamos comentando, é um sinal de fraqueza do mercado, onde uma moeda que tem o preço praticamente fixo em torno de $1 e uma quantidade que cresce muito vagarosamente, vem ganhando capitalização do mercado. Isso é um sinal de que as demais estão perdendo posição para ele. Alguns dias atrás, o Tether se encontrava na 8ª posição. Vamos dar uma olhada então no volume diário. E o que nós estamos vendo aqui?
a gente vê as principais exchanges, então, com volumes BitHub liderando 1,4 bilhões nas últimas 24 horas. A gente vê que BitMEX logo acima de 1 bilhão, e aí Binance e OKEx na casa de meio bilhão, 400 milhões, em torno disso. Nós vemos aqui também que BitHub está praticamente flat nas últimas horas, BitMEX teve uma grande ascensão e Binance e OKEx tiveram já desde o início dessa madrugada uma elevação no seu volume e provavelmente isso está se manifestando nos preços. Recentemente, BitMax começou a ingressar nesse rol aí das principais exchanges em termos de volume negociado e do nada, subitamente, no dia de hoje, apareceu Cashierest, aqui na segunda posição com 1,2 bilhões. Vale ressaltar que ela teve um aumento de 2.415%, isso é em torno de 250 vezes o seu volume. Perdão, 25 vezes o seu volume, ou seja, há 24 horas atrás ela negociava 50 milhões. Com esse volume ela estaria na 50ª posição e não na segunda. Então, evidentemente, novas exchanges estão surgindo, essa é bastante recente, é de junho de 2018. No entanto, poderia ser informado qual é o motivo de tanta movimentação a mais subitamente numa exchange. Então, é questionável o posicionamento desse tipo de exchange nesse topo do ranking, exceto com alguma explicação plausível. Vamos dar uma olhada então como está a negociação dentro da Binance nesse momento. E aí o que nós vemos aqui sim um movimento razoavelmente de alta, onde nós vemos aqui uma certa consistência na sequência de candles e com volumes, infelizmente volumes decrescentes, ainda algo acima da média recente aí dos últimos dias. Então, na nossa visão, a manutenção deles algo acima do patamar atual pode sim ter capacidade de levar os preços aí a patamares aí superiores, possivelmente fazendo um teste ao topo da região que principalmente atrai os preços no nosso primeiro gráfico, em torno de 3.650. Na eventualidade dos preços retornarem a uma normalidade, ou seja, reduzindo-se, nós podemos esperar ali uma leve realização. No entanto, a extensão do movimento por mais de uma hora, ao contrário do que tem acontecido nos últimos spikes de candles que nós tivemos, isso já é um indício de que há possibilidades da extensão desse movimento. É exatamente esse tipo de informação que nós buscamos no volume, ou seja, volumes expressivos coerentes em candles sucessivos com preços movendo-se na média na mesma direção. Isso pode sim mostrar um movimento com uma duração um pouco maior, uma consistência um pouco maior e uma possibilidade maior de atingir limites mais extensos. É exatamente esse tipo de informação que a gente busca no mercado agora. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional. Nós vemos aqui o range negociado na Negocie Coins, exchange brasileira com maior movimentação diária, por enquanto, com mínima em R$ 13.689 e máxima em R$ 14.198, negociando 400 bitcoins nas últimas 24 horas. O preço atual se encontra em 13.800, bastante perto do fundo da faixa, em torno entre o fundo e a parte intermediária do intervalo de negociação, num leve viés de baixa, na nossa opinião. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Assinem o nosso canal. Não se esqueçam de ativar as notificações para ser avisado de vídeos como esse. Qualquer comentário que não ficou claro, por favor, deixem sua pergunta na seção dos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.